bem-vindos à segunda temporada do podcast do Observatório de Jornalismo. O podcast que traz especialistas, professores e profissionais para discutir os inúmeros temas que abarcam os estudos de regionalismo e de integração regional ao redor do globo. Meu nome é Bárbara Neves e eu serei a host de vocês nessa temporada. Olá! Hoje, neste episódio, temos como convidadas a professora Flávia Lodge Araújo, que é doutoranda pelo Instituto de Relações Internacionais da Universidade de São Paulo, o IRI-USP, e professora no curso de Relações Internacionais da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. A professora Flávia também é membro do Observatório de Jornalismo, pesquisadora do Grupo de Reflexão sobre Integração e Desenvolvimento na América Latina e Europa, o GRIDARI, e pesquisadora do Centro de Estudos Ciudades Globais. Bem-vinda, professora Flávia. Muito obrigada. Bom dia a todos e todas. E também, como convidado, nós temos o João Vitor da Mota Batista, doutorando e mestre em Relações Internacionais pelo Programa de Pós-Graduação Santiago Dantas, da Unesp, da Unicamp e da PUC de São Paulo, e que trabalha atualmente como assessor especial da mesa diretora da Câmara Municipal de São Paulo, ademais de também integrar o grupo do Observatório de Regionalismo. Bem-vindo, João. Muito obrigado. Olá a todos e todas. Bom, agradeço então a presença da Flávia e do João. No episódio de hoje, a gente trouxe os dois autores sobre o plano de governo do Ciro Gomes, né, como candidato ao presidenciável nas eleições do Brasil de 2022. Então, a primeira pergunta que eu trago para vocês, para a gente iniciar essa conversa, é quais são, né, a partir da análise de vocês, os principais pontos que caracterizam a proposta de plano de governo do Ciro Gomes? Bom, começo. A proposta inteira do Ciro Gomes ela gira em torno do seu Projeto Nacional de Desenvolvimento. Todo o plano de governo ele parte dessa linha, algo que também já não é uma novidade, porque o plano de governo de 2018 também já seguia nessa mesma linha política. Então, com isso, todas as propostas vão sair desse eixo. A partir desse eixo macroeconômico, ele determina todas as outras políticas do seu plano, seja internacional, seja nacional, saúde, educação, tudo gira em torno desse plano de desenvolvimento econômico. Então, a partir disso, todos os pontos que ele vai apontar para a economia, relações exteriores, comércio, pautam um Brasil vinculado a essa ideia de um desenvolvimento a partir de dentro, a partir do desenvolvimento nacional, a partir de uma lógica muito próxima ao que a gente concebia nos anos 60 como o desenvolvimentismo, e a partir daí as ideias de Celso Furtado e todos os outros autores que o seguiram. Desculpa, vocês estão me ouvindo? Acho que travou um pouquinho. Não, é isso que o João falou, é bem pautado no desenvolvimentismo, algo que a gente já esperava, né? Na verdade, o que eu não sei se o João tem a mesma impressão, é muito coerente a proposta do Ciro, até em relação à campanha passada. Talvez, pelo menos no plano das ideias. Agora, a estratégia de marketing político que tem sido muito divergente disso, ele tem apostado mais numa linha de confronto, inclusive com ideias de centro-esquerda ou esquerda e desenvolvimentistas, assim, né? Ele tem feito uma estratégia diferente. Agora, quando a gente analisa aquilo que ele diz mesmo, tanto no livro que ele escreveu, quanto nas propostas apresentadas como programa de governo, tanto 2018 quanto dessa vez, é bem coerente com isso que o João falou. E então, né, percebendo que a proposta do Ciro tem essa pegada de dentro para fora, quais são os principais pontos que vocês poderiam elencar em relação às propostas de política externa do plano de governo, caso o Ciro seja eleito? Bom, nesse ano, o plano de governo do Ciro ele vem sem a parte de política externa. Em 2018 era uma parte muito, muito consistente, com bastante páginas para se discutir, sobretudo juntando política externa e defesa em 2018, mas nessas eleições o plano opta por resumir toda a política externa em duas linhas. E nessas duas linhas ele pretende abarcar os princípios gerais e vincular os princípios constitucionais. Então, estrategicamente, a política externa do Ciro Gomes é falar o que está descrito na Constituição brasileira sobre relações, prioridade com a América Latina, a autodeterminação dos povos e todos os outros pontos constitucionais. No plano em si, a gente não consegue extrair ou inferir nenhuma linha de política externa muito consistente.
a gente vai conseguir extrair em outros materiais acessórios, sobretudo no seu livro e no seu site de campanha, da onde a gente consegue perceber que a política externa dele é uma política externa que busca uma autonomia frente às grandes potências. É muito marcado esse discurso de autonomia frente às grandes potências, que quando ele cita as grandes potências, dá a entender que são as grandes potências do norte global, então Estados Unidos e União Europeia, e por outro lado, apontando uma necessidade de aprofundamento das relações com os BRICS, sem criar laços de dependência. Então, é uma lógica muito autonomista de política externa, que é voltada e orientada para construir um Brasil com boas relações com todos os centros do mundo, mas sem necessariamente determinar um eixo prioritário de relações dentro dessa política global. O que eu achei interessante também foi essa questão que o João citou da autonomia, né? E tanto o livro, principalmente o livro, bate muito na questão de uma independência, uma autonomia em relação aos Estados Unidos, né? Então eu achei isso interessante. E, de novo, isso não entra nesse último programa de governo, que é super resumido, né? O que eu achei interessante, porque é um assunto que tem crescido na pauta da política brasileira, principalmente se a gente compara, sei lá, com 10 anos atrás, cada vez mais as pessoas falam disso e tem entrado nos programas de governo, e ele optou por, dessa vez, deixar ali em 2 linhas, como o João falou, assim, bem gerais, de acordo com as ideias dele, não destoa. Mas acho que chama atenção isso, de não aprofundar um tema que tem crescido tanto, inclusive entre os outros candidatos, né? Quando a gente compara, e a gente vai ter oportunidade de fazer isso nesse trabalho do ODR, ele é o que vai deixar ali mais de escanteio, vamos dizer, esse assunto, né? Então isso chamou bastante a atenção da gente. Obrigada, Flávia. Obrigada, João. E nesse sentido, né, pensando aí que ele não se compromete com nenhum ator, né, essa visão mais ampla, como que fica, então, a região para o Ciro? Vocês conseguiram identificar isso? Se tem algum tipo de priorização, as relações com os blocos regionais que o Brasil faz parte, como, por exemplo, o Mercado Comum do Sul, como que ficaria a região no plano do Ciro? Bom, a região no plano do Ciro, como descritamente no plano, assim, também tem essa ausência, não há nenhuma menção a nenhum bloco regional, a não ser instituições multilaterais. As únicas menções a organizações internacionais são do sistema ONU, dentro do plano mesmo, mas em outros documentos a gente consegue inferir que a região para o Ciro ela se volta muito ao Mercosul. Região para o Ciro, no plano do Ciro Gomes, seus textos, é Mercosul nesse último momento. Em 2018 ainda apareciam algumas pinceladas de Unasul, outros elementos, uma discussão um pouco mais latino-americanista de forma mais ampla, mas nessas eleições, os textos que vêm sendo produzidos desde 2020 para cá, eles vêm falando de Mercosul e pautando o Mercosul dos anos 90, pautando a participação do Ciro Gomes, na época no Ministério da Economia, nesse processo de fundação do Mercosul, na época do governo Itamar. Então ele vai pautando esse momento de consolidação do bloco ali nos anos 90 e pautando isso como modelo, esse retorno a esse Mercosul, aprofundando pautas mais amplas, né, fazendo leves menções a esse Mercosul dos anos 2000, mas ainda assim tentando orientar esse Mercosul para consolidar aquele Mercosul original. Ele aponta muito essa necessidade de consolidar esse bloco comercial, consolidar as relações internas entre os 4 países, e em alguns outros momentos vai pensando algumas críticas, sobretudo ao processo da Venezuela, da entrada da Venezuela no Mercosul, porque aponta que esse processo acaba atrapalhando a coesão dos sócios originais. Então, quando a gente começa a pensar a região para Ciro Gomes, ela parte do Cone Sul para outros lugares. Então, acaba ficando muito orientado numa lógica mercosulina dentro das suas propostas. Eu acho que para a gente que estuda regionalismo é uma boa notícia, mas, de novo, a gente teve que montar esse quebra-cabeça para tentar decifrar o que ele quer dizer, né, e qual que seria a prioridade. Está coerente, de novo, com o livro, com aquele projeto nacional maior, mas fica faltando para um eleitor ou eleitora que eventualmente leia o programa de governo. Ali não está sinalizado, né, essa preferência pela região. E é importante isso que o João falou também, essa visão um pouco antiga, né, digamos assim, de um Mercosul dos anos 90, que a gente não sabe se seria o adequado para o momento que a gente está atravessando agora, porque parece que é isso, né? Não teve uma atualização dessa proposta. Como ele participou, né, da formação do bloco, então acho que ficou um pouco parado nisso e não foi desenvolvida uma outra proposta, né? Então fica uma dificuldade para quem se interessa pelo tema, para um futuro eleitor ou eleitora dele, desvendar, né? Saber exatamente o que ele quer dizer e qual que seria, né, o plano para esse
Mercosul, caso ele se torne presidente. E, de novo, chama atenção por isso, né? Por ser uma pauta que está sempre na mídia. A gente aumentou muito o nosso espaço, até como internacionalistas, de discutir esse assunto na pauta nacional, trazer para dentro do debate, e não aparece. Mas acredito também que tenha sido uma escolha, né? Dentro dessa estratégia nova de campanha que ele montou e de priorizar outros temas que ele acredita que são mais imediatos para os cidadãos e cidadãs. Acho que é importante mencionar que o Ciro ele vai pregar também a integração latino-americana como um imperativo constitucional. Então ele já parte desse pressuposto em toda a sua argumentação. Eu tenho que entregar com a América Latina porque a Constituição assim o diz. Então basicamente já tem esse pressuposto que é colocado em diversos textos e momentos. E é importante ressaltar também um discurso até de certo modo anti-imperialista, porque ele vai ressaltar que a gente precisa se integrar enquanto América Latina porque a gente tem que ter preocupação com a relação com os Estados Unidos, por conta do que os Estados Unidos fizeram no passado, em relação às intervenções, golpes de Estado. Então também tem uma lógica, de novo, que volta àquela lógica da autonomia e da independência frente às grandes potências, de pensar esse Brasil soberano e tudo mais. E sempre ele vai falar disso, quando ele fala do princípio constitucional, ele vai falar de uma oportunidade econômica, voltando para a questão do Plano Nacional de Desenvolvimento. Então, ou é um imperativo constitucional, ou é uma oportunidade de desenvolvimento econômico, de parcerias estratégicas, pensando em desenvolvimento nacional para o Brasil, né? Então, é muito voltado à lógica, de novo, interna nacional. Eu falei que tinha só 3 perguntas, mas eu trouxe uma pergunta surpresa agora, mas com base na discussão de vocês, né? O Ciro Gomes, ele apresenta, como acho que foi a Flávia que mencionou, essa questão, e o João também, de um debate muito contestador, né? Um pouco agressivo atualmente, se a gente pegar os debates, né? Principalmente em relação ao ex-presidente Lula. E o discurso do Ciro, tanto na proposta dele, é que ele se apresenta como uma terceira via, né? Então, eu queria saber de vocês, nessa análise de política externa, de fato, pensando que tem essa abertura para o mundo, sem priorizar relações, ao mesmo tempo que tem esse afastamento, né? Uma não aproximação, um alinhamento automático, né? Se pode dizer, aos Estados Unidos, mas, ao mesmo tempo, retomando o Mercosul numa proposta dos anos 90. Essas propostas de política externa do Ciro, vocês acham, né, que apresentam, de fato, uma terceira via, uma alternativa às propostas dos outros candidatos, sejam de esquerda ou de direita, ou seria um pouco mais do mesmo que a gente já vê na política brasileira? Acho que essa é uma pergunta difícil. Mas, basicamente, o corte ele tem dado, sobretudo nos últimos anos, né, que não apareceu um tanto em 2018 para trás, ele passa a condenar mais alguns regimes políticos aqui da região para fazer uma distinção dele, o que seria ele, o que seria o ex-presidente Lula, e vai fazendo cortes muito pesados em relação à questão da política externa bolsonarista, em especial quando ele recorta na pauta ambiental. Então ele tem esses 2 recortes que são muito presentes no discurso dele. Mas quando a gente olha de uma forma mais ampla, isso não soa muito novo. Isso não soa muito diferente de um pragmatismo responsável da ditadura militar brasileira. Isso não soa muito diferente dos princípios pensados desde lá de Santiago Dantas, da política externa independente. Então, não é nada muito novo para esse recorte. Eu acho que ele tenta pautar uma política externa, uma política de integração regional muito orientada àquela transição 80 e 90, aquele processo de saída da ditadura e entrada na redemocratização, um pouco antes do giro neoliberal que o Brasil fez. Então ele fica preso meio naquele momento. Se a gente parar a pensar, o próprio plano de governo em si, a própria proposta econômica, ela tem essa levada oitentista como um todo. Então acho que não traz nenhuma novidade, não traz nenhuma uma distinção, mas eu acho que ele tenta afirmar bases muito sólidas de princípios. Ele tenta reforçar muitos princípios. Então, tentar fazer uma política externa, ele quer tentar dizer, né, acho que tem essa entrelinha, de tirar processos ideológicos, tirar processos que não sejam necessariamente de interesse nacional. Então, uma lógica muito de defesa da política externa que o Itamaraty construiu ao longo dos anos, do corpo diplomático de Estado, e toda essa política que a gente já conhece. Então, é uma sinalização muito mais a um passado recente do que necessariamente a um novo futuro.
É muito boa pergunta, viu, Bárbara? Obrigada até por ter colocado isso, porque realmente ele tem feito parte central da campanha dele, né? E eu acho que, na verdade, o que acontece é que ele não traz assim uma novidade para quem já conhece o desenvolvimentismo, é isso, né? São propostas que a gente já conhece, você pode aderir a elas ou não. A novidade é ele enquanto candidato, ele se coloca como ele, né? A novidade, ou seja, alguém que vai cumprir esse plano que outros não cumpriram, né? Porque se você pegar até com o PT, você fazer uma comparação com os dois planos, tem linhas muito parecidas, né, desenvolvimentistas. Então, nisso eu concordo com o João, que não traz uma novidade. A novidade seria ele, né, se colocando como algo novo, capaz de cumprir esse programa, que não foi feito, né, que ele vai enfatizar isso por outros, e se colocar como novidade dentro da polarização que a gente está vivendo. Muito mais nisso do que no plano das ideias, de fato, né? E o que é interessante, de novo, é que é isso, para um eleitor ou eleitora de fato conhecer as ideias, precisaria ler o livro. Assim, isso ficou muito nítido para mim, não sei se o João concorda, mas só pelo plano de governo você vai ter uma ideia muito superficial do que ele propõe, você precisa mergulhar, né? E isso talvez seja uma dificuldade também, pensando no Brasil, quanto as pessoas se envolvem com política, né? Até escutei alguns cientistas políticos pontuando isso também, né? Porque você precisa passar essas ideias de uma maneira quase um tweet hoje em dia, né? Então, tem essa questão. E o projeto nacional, esse livro que a gente está citando, é muito bem elaborado, pelo menos eu gostei muito, assim, em termos de propostas, da profundidade dessas propostas. É um plano, de fato, de reconstrução do Brasil. Você pode, de novo, gostar ou não. Agora, como você transmite isso para os eleitores, acho que é um outro desafio, né? Aí já tem outras conversas e críticas ou apoios em relação a como o Ciro tem se colocado diante dos eleitores brasileiros, né, e da população em geral. Mas, bom, é isso. Eu quero agradecer, Flávia e João, pela participação de vocês, pelo debate, por trazer um pouquinho da contribuição que vocês escreveram para o dossiê do Observatório de Regionalismo, que vai lançar no nosso site agora em setembro. Muito obrigada, gente. Adorei participar, foi muito bom. Obrigadão. Muito obrigado, gente. Fica o convite à leitura e a um futuro debate. Estamos à disposição. Com certeza. Bom, nosso episódio chegou ao fim. Agradeço a todos que escutaram pelo Spotify ou nos assistiram pelo canal do YouTube. Se você quiser ler nosso dossiê na íntegra, assim como acessar nossos conteúdos, entre em nosso site observatoriodorepre.org. Vocês também podem seguir nossas redes sociais e acompanhar as novidades e trabalhos do grupo através do Twitter, do Facebook, do LinkedIn e do Instagram. Até o próximo episódio.